Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui na família Buscapé na área. Tô aqui com a minha amiga Luciana, tomando esse café maravilhoso. São servidos aqui no nosso... Olha o Nestlé. Bom, então, um Strand Rio logo aqui atrás. Olha esse marzão lindo aqui. Gente, hoje o bate-papo vai ser legal, viu? Vai ser bem construtivo, justamente para algumas mães que esteja passando por aí tá passando por esse problema. Não seria um problema, seria uma dificuldade, né? E a Luciana vai dar uma esclarecida, ajudar a facilitar e dar um acalento nesses corações, né? O que eu gostaria de ter escutado quando eu descobri o autismo no meu filho. O autismo. Se eu puder ajudar alguém, eu vou ficar muito feliz. Será muito bacana, né? Então, o bate-papo hoje vai ser esse, tá? Então, espero que vocês gostem. Inscreva no canal, deixa o like, comenta aí. Se tiver alguma dúvida também, pode colocar no comentário que a Luciana depois ela responde, tá bom? Se quiser mais tipos de vídeos mais vídeos desse tema, pode comentar também, que a gente sempre vai estar aqui, né? Claro. Pra dar uma esclarecida pra todo mundo. É isso Tá aí. bom? Então bora pra vinheta aí, gente. Isso, bem agora chega alguém pisoteando. Pronto, chegando aqui. Agora. Tô nervosa aí, gente. Ela tá nervosa, gente. Ela tá nervosa, mas ela vai se soltar, né? Eu coloquei um pouquinho de álcool aqui na bebidinha do café dela, né? Então daqui a pouco ela vai começar a dançar que nem uma maluca. Macarena. Macarena, vai ficar ótimo. Então, vamos lá. Então, como tudo isso começou? Vamos no início. A minha gravidez já começou, assim, difícil. No primeiro mês, eu já sangrei. E a gente saiu correndo pro hospital, e aquele medo, aquela tensão. Graças a Deus, ele tava lá. Tava tudo bem. Eu nunca vou me esquecer, o meu marido sentado no corredor, porque só eu entrava. E o médico olhou, era uma ervilhinha, né? Era nada, no primeiro mês. E ele disse, tá tudo bem. Quando eu saí, eu olhei pra cara do meu marido no corredor, assim. Aquilo eu nunca vou me esquecer. Então, desde o primeiro mês, já foi essa tensão. Eu tive mais sangramentos durante a minha gravidez. E chegou no 6º mês, eu sangrei de novo. E a gente foi pro hospital como das outras vezes. E tu pensa, vai ser igual, vou te dizer, Exato. volta pra casa, fica de repouso e tá tudo certo, ele tá bem. A gente chegou lá e eles disseram, nós vamos ter que fazer uma cesárea de emergência. E tudo bem, a gente se assusta um pouco, mas tá, mas quando? Não, emergência, agora. Como assim? Meu filho vai nascer agora, sim. Porque eu cheguei... Você estava exatamente com 6 meses. Com 6 meses. E a minha pressão estava nas nuvens, estava já com descolamento de placenta, então corria risco o feto e eu corria risco também. Então era aquela tensão, o meu marido dizendo que melhor não ligar para teus pais, e eu dizia liga para meus pais, era aquele nervosismo, tu não sabe o que pensar. Lembrando, isso foi tudo no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. Tá? E tá, nasceu e aquela coisa de a gente idealiza tantas coisas nessa vida. Uma das coisas que idealizava era isso, quando eu tivesse um filho, meu filho nasce, eu olho pra ele e tudo isso, e isso não teve. Eu vi o meu filho quando ele nasceu pelo reflexo dessa luz que eles põem na sala de cirurgia, que tem na sala de cirurgia. Eu vi o reflexo deles tirando o meu filho de dentro de mim por ali, e foi assim que eu vi meu filho, porque eles pegaram meu filho e saíram correndo para tentar salvar a vida dele. Então, foi isso. E além dessa coisa que a gente tem, essa ansiedade, a gravidez. Eu falo assim que eu tive 2 gravidez, uma foi até 42 semanas, outra 38, né? A gente vai curtindo, porque cada pedacinho, né? Você vai curtindo, tipo,
a mexidinha na barriga, você não teve isso? Não, eu não tive prazer na minha gravidez, não tive essa coisa que eu idealizava também. Não, porque foi uma tensão. Imagina, eu sangrei no primeiro mês, então eu estava consciente desde o primeiro mês de gravidez que era uma gravidez de risco. Aham. E não durou muito, 6 meses. Quando você fazia os ultrassons, alguma coisa acusava quanto ao autismo ou não? Não, porque eles não têm como. Infelizmente, o autismo não tem como detectar, né? O que dava para saber pelo ultrassom é que o feto estava fora do percentil, né? Ele estava crescendo muito aquém do que deveria. Então, o desenvolvimento dele na barriga estava precário. Ah, entendi. Então, claro, eu acredito que chegou super leiga, assim, né? Não sou médica nem nada, mas pelo que nos falaram, chegou aquele momento dos 6 meses que não dava mais. E como depois que ele nasceu, que eles nos mostraram a minha placenta era seca. E é ali Que tem todos os que tem todo o caminho, nutrientes, né? Que passa para né? ele. Então isso não estava funcionando nada bem, graças a Deus, que de alguma maneira o meu corpo avisou, né? Pelo sangramento. E ele pôde nascer e eu pude me salvar, porque eu também podia ter sofrido as consequências de tudo isso. Então, isso foi o dia do nascimento dele e ali estivemos numa UTI neonatal durante 101 dias. Então, ele nasceu com 630 gramas, era um pacotinho assim. E aquilo que os médicos te dizem é o dia após dia, porque, claro, tu quer, como qualquer um, né, o imediatismo, e quanto tempo? E vai sair tudo bem? Tá tudo bem? Ele Desculpa, tá bem? qual foi, com quanto ele nasceu exatamente? 630 gramas, um pouquinho mais de meio quilo. Então, o que os médicos nos diziam a gente não pode te garantir que vai dar tudo certo, que vai sair tudo bem. A gente não pode te garantir. E isso é muito duro para um pai e uma mãe escutar. Porque tu tá num hospital, num bom hospital, com bons profissionais, e nem assim eles podem te garantir. Eles diziam, é um dia após dia, e nós vamos ir lutando. E um dia após dia de lutando, de tentando, de trabalhando, porque ele é um guerreiro, né? Então assim, foram todos os desafios. Primeiro sair do respirador, sair do oxigênio artificial, todas aquelas coisas, né? E aí demorou quanto tempo pra você dar o primeiro banho? Que eu recebi ontem. Eu vou colocar aí pra vocês verem. Né? Assim, ó, o primeiro colinho, eu acho que foi 1 mês depois, assim, de dar o colinho pra ele. Tudo, né, são vitórias. O primeiro quilo, quando chega no primeiro quilo. Então, quando tu pode dar a primeira vez amamentar, porque ele começou também a ter uma reação alérgica ao meu leite e ele começou a tomar uma fórmula não é assim que a gente compra no supermercado, é uma fórmula muito especial, muito restrita que ele tinha que tomar, então tudo muito especial sempre. Mas a gente podia dar uma madeirinha pra ele, então tudo tu vai... Isso depois de quanto tempo? Quanto tempo ele ficou ali no incubador? Todo esse tempo que ele ficou no hospital, os 101 dias que ele ficou no hospital, foi numa UTI neonatal. Então foram as duas, eu acho que as 2 ou 3 últimas semanas que ele estava já fora da incubadora, mas ainda na UTI. Então, que foi aí que eu comecei a dar o banho nele, que eu vou botar pra vocês umas imagens, e que, claro, é super emocionante. E ele com força, né? No banho, Não, mas ele sempre foi sem vergonha, isso sempre foi, porque assim, ó, dentro da incubadora, ele escalava a incubadora, porque tem um monte de coisa assim, eles põem a incubadora um pouco inclinada. Ele arrancava os cabos, ele fazia. Agora, imagina se ele tivesse dentro do útero, como devia estar dando. A Manuela falava que no início, assim, que ela mexia muito, eu falava assim que ela ia ser dançarina country. Porque ela. Eu tenho vídeos no YouTube aí, nossa, mexendo. Imagina ele dentro do seu útero. Então, sim, foi uma luta, tiveram dias escuros, muito difíceis dentro daquela UTI. Um dia em especial, muito complicado. Eu ia pra lá às 7h30 da manhã e saía de lá às 9 da noite. Não podia ficar mais, eu ficava o tempo que podia ficar. E não podia dormir, enfim, eu passava o dia inteiro com ele. E era um sábado, e o meu marido trabalhava, depois do trabalho ia pra lá, ficava comigo e depois a gente ia embora pra casa. Era um sábado.
E a gente estava se despedindo dele, porque a gente falava com ele como se ele fosse uma criança que eu acredito que ele nos entendia, mas dentro da incubadora, claro, muito pequenininho. E a gente dando tchau e tal. E quando a gente tá virando as costas, começa pi, 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 toda aquela barulheira que já normalmente tem numa UTI, mas aquilo mais. E tu começa a olhar o lado e tudo parece que dá sinal vermelho, sabe? Meu Aquela Deus. tensão. E tu olha pro teu filho e começa a vir aquele monte de médico, enfermeira, e a criança começa a ficar roxa. E tu tem a certeza. Tu tá perdendo teu filho ali? Meu Deus. Ali ele tá indo, né? Então esse foi o dia, com certeza, o dia mais difícil para nós. Porque, graças a Deus, ele reagiu, ele voltou a respirar, a corzinha foi voltando, né? Os médicos fazendo tudo o que precisava fazer. E aí depois, o mais engraçado é que o médico veio nos explicar e disse, não, fica tranquila. É que às vezes, eles esquecem de respirar. Como assim? Esquecem de respirar. Meu cérebro não pode esquecer de respirar. Respira, nenê. Ai, Tadinho. Porque quando eles estão no útero, não precisa. Tá ali tudo no cordão umbilical. Ele é muito novinho. Eu sei que a gente passou por cada uma lá dentro. Tem momentos engraçados, tem momentos bonitos, tem momentos emocionantes, mas tem momentos Você muito fica lá duros. cutucando ele. Respira. Mas aí depois elas nos deram a dica. Se tu vê que começa a cair o batimento, ou cair a saturação, tu dá uma mexidinha no pezinho dele, faz uma cosquinha, sabe? Então essa coisa de estar todo dia, muitas horas dentro de uma UTI, tu vai pegando coisinhas e que tu sabe que E aí pode quando ajudar. você vai lá e mexe no pezinho e Ele dá aquela, acorda, claro, volta. e aí se lembra de respirar. E como se diz também, foi exatamente o momento que você e o seu marido foram despedir dele. Pode ter tido Não, uma o reação esposo também. dela não tava. Não, Estava. foi quando a Ele gente se estava. despediu. Ele a estava gente na tava despedida indo. do sábado. Ah, tá. Aí no momento que eles despediram, Aí- ele falou assim, Não precisa mais respirar. por que vocês vão? Ele falou assim, por que vocês vão? Eu não sei vergonha, eu vou Vou chamar dormir. atenção aqui, vou chamar Ah. atenção. Bom, e aí foi isso, foram 101 dias de luta, mas de vitória, né? Porque a gente saiu de lá com esse guri, assim, que é um dia que entra para um dos mais felizes da nossa vida, quando a gente abre aquela porta do hospital e pode Ah, sair eu com vi o ele. vídeo eu vou colocar pra ver. Então é uma alegria que não tem, porque não tem como explicar, só quem vive sabe. E então, claro, depois que saiu de lá, no dia da alta, eles nos disseram, os médicos, né, que vão dar alta, te dão toda uma palestra, né, com relação a tudo que tu tem que fazer. Aham. Dentre os cuidados, eles disseram, pode ser que ele pare de respirar. Como assim? Meu Deus. Pode ser que ele pare de respirar. Então, vocês vão correndo para o hospital mais próximo. Ele não ia ter alta nesse dia, ele ia ter alta no dia seguinte. Eu não preciso dizer para vocês que nessa mesma noite a gente fez o trajeto de casa até o hospital mais próximo, cronometrando e sabendo onde tu tinha que ir, onde tu tinha que entrar, para já ter certeza que se acontecer alguma coisa a gente sabe o que fazer. Então, claro, é uma vitória, tu sai com teu filho de lá, mas o medo tá sempre presente, sempre contigo, porque tu não sabe o que vai vir. E tu tem que estar sempre alerta, então é complicado, mas foi, né? Então, a gente saiu do hospital e com um monte de medicação, um monte de cuidados, enfim, vai passando. E aí ele vai... nunca teve crise em casa. Não, graças a Deus. Vocês nunca não. tiveram que sair de casa Graças com a ele? Deus, não. Ele nunca mais voltou para o hospital. Não, graças Nunca a mais Deus. ele esqueceu de que tem que, Que respirar, não. tem que respirar, é prioridade. Filho, pelo amor de Pelo Deus. menos isso, né? E aí agora uma pergunta. E aí no desenvolvimento dele normal, como que foi? Aí ele normal, como várias crianças que nascem prematura, é normal. E como que você percebeu, opa, tem algumas coisinhas. O brabo é assim, ó, por ele ter sido prematuro, e um prematuro extremo, como chamam, né? Porque uma coisa é prematuro de 2 semanas, outra coisa é prematuro de 3 meses, com 630 gramas. Então, muito tempo de hospital. O desenvolvimento dele foi muito lento, mas tudo era pela prematuridade, ou pelo menos a gente acreditava, os médicos e profissionais acreditavam que era pela prematuridade. E a gente levava em todos os especialistas que vocês podem imaginar, mas tudo devido à prematuridade, né? Para estimular, tudo que diziam que tinha que fazer a gente fazia e tudo ia indo bem. E, claro, sempre um pouco abaixo do padrão, mas vamos, Normal. pela maneira que nasceu e tudo mais, tudo tá. E aí vai passando o tempo e a gente vai nessa luta, tá? E chega a época da escolinha.
vamos botar na escolinha? Não vamos? Pelo pulmãozinho dele, como ele ficou com muito tempo em um respirador artificial, ele tinha um pulmão um pouco frágil. Então, o pneumo orientou que ele não fosse para uma escolinha assim o quanto antes. Se ele pudesse ficar em casa, e eu deixei de trabalhar para cuidar dele, então tudo bem. Ele Só de podia ficar em casa. exercícios, né? Ele poderia fazer um exercício mais extravagante. Não, e outra, a convivência com a as outras convivência com as crianças, crianças. porque o grande medo era a bronquiolite. Se ele pegasse uma bronquiolite, isso era com certeza uma volta para o hospital e uma internação. Então, prioridades, vamos ficar em casa. Claro, aí eu nunca vou esquecer a conversa com o pneumo, ele dizia, Luciana, o que ele tiver que aprender de cores, disso, de aquilo, tu aprende numa escolinha, ele vai ter a vida inteira para aprender. Mas Exato. se ele pega uma bronquiolite, eu não sei o que pode acontecer. Então isso foi muito forte pra gente e, tipo, não tem o que pensar, é isso aí, ele vai ficar em casa. Quando o pneumo liberou para ele para uma escolinha ali do nosso bairro, uma escolinha pequenininha, não tinha muitas crianças, mas era importante essa convivência, né, com os outros. Mas claro, essa coisa que é muito característica do autismo, da relação interpessoal, de não conseguir muito essa conexão com as outras crianças, no caso, né? Porque para nós parecia que era, na época, ele não tinha esse contato, ele ficou muito tempo em casa só comigo. Então, claro, Esse ele muito chega numa tempo você escolinha, fala qual idade? ele foi com 3 aninhos. 3 anos. Com 3 aninhos, que ele pela primeira vez conviveu com outras crianças. A Manu também. Porque foi a primeira criança assim da família, ele também não tinha isso. Outros, um priminho. Sabe? Não tinha. É o caso da gente com a É. Manuela aqui. É. Porque aqui, ao contrário, no Brasil, antes, os 3 anos tem que ser creche, é pago. E aí eu ficava dentro de casa, não, vai ficar comigo em casa. Então, E nós ainda tivemos um agravante, porque a Manuela, ela é de setembro e ela é do dia 17 de setembro. Ela teria que nascer, para ela começar o ano em setembro, que o ano letivo aqui começa em setembro, para ela dar início ao ano, ela teria que nascer antes do dia 15 de setembro, para poder dar início àquele ano. Então ela teve que adiar mais um ano para começar a escola. E não, a gente fala enquanto você come, porque ela tá tomando café, gente. Pelo amor de Deus. e tá muito bom. Então, mas assim, aí já teve aquela dificuldade toda. Aí ele Porque entrou pra escolinha Ele chorou claro, muito? Sim, foi uma adaptação, tudo, e essa coisa da diferença com o padrão, mas tudo a gente levava para esse lado, da prematuridade, ou pro lado do não ter convivido com outras crianças, e assim foi indo. E eu não me enlouquecia muito com isso, só ficava, claro, cada vez que tu vai num especialista e tu vê que teu filho ainda segue abaixo do padrão, tu pensa, eu acho que consciente ou inconsciente, tu pensa, o que está acontecendo aqui, sabe? O que eu tô fazendo de errado? Tem alguma coisa errada. Que isso é qualquer mãe se culpa. A primeira coisa é eu tô fazendo errado, com certeza alguma coisa eu tô deixando de fazer. E segue, né? Porque nesse meio desse furacão tu segue o dia a dia e tal. Até que chegou um dia que a diretora da escolinha me chama e me diz, com todo o tato do mundo, mas ela me diz, Luciana, eu te recomendaria buscar um especialista que pudesse investigar, que pudesse fazer alguns testes e tal. Eu desconfio que o Roma se enquadra dentro do espectro do autismo. Nossa. Pra mim, isso foi perder o chão. Eu me lembro exatamente da sensação que eu tive, porque, tipo, como assim, sabe? Eu não tive uma gravidez que eu pudesse curtir. Eu não vi o meu filho quando ele nasceu. Eu tive que passar 3 meses dentro de um hospital e eu passei muito tempo com aquele medo de acontecer alguma coisa e finalmente ele foi liberado para ir numa escola e ele tá convivendo com outras crianças e tá indo, no ritmo dele, mas ele tá indo. E agora tu vem com essa, como se a culpa fosse dela, né? Então aquilo é a primeira reação. Eu sou professora, né, de 1ª a 4ª série e eu notava isso nas outras mães. Quando eu via uma criança que tinha uma coisa especial e eu dizia, essa negação de dizer, como é que uma mãe pode negar uma coisa que tá tão clara? Ela pode negar porque eu fiz igual.
Eu fiz igual. Depois que ela me disse isso, eu comecei em casa desesperadamente a buscar vídeo, foto, tudo que coisa que eu visse. Não, meu filho não é autista. Ele não é, olha, ele faz. Ele olha no olho, ele conversa. Ele fala, não, ele não conversa. A fala dele era super atrasada, ele andou atrasado, tudo muito atrás do padrão. Mas aí é o normal Da normal, prematuridade. do prematuro. Então, muitas coisas também, eu não sei até que ponto foi a prematuridade, até que ponto foi o autismo, mas enfim, é que não estava dentro do padrão, não estava, nunca teve. Só que eu queria mostrar para o mundo que não. Então, levamos em especialista aqui, especialista ali, faz teste aqui, faz teste ali, e ninguém fechava um diagnóstico. Mas isso já fica ali, né, no teu coração, e tu já fica... e aí tu não sabe em quem acreditar, enfim, e isso é tão ruim porque prejudica a maneira que tu leva a vida com teu filho, porque tu já tá sempre investigando e querendo saber, será? O que ele tá fazendo agora? Se encaixa, não se encaixa? Ele não é? É uma loucura. E ela tem um agravante, gente. A gente tava vendo até o caminho de cá, vindo pra cá, e a gente conversando no carro e ela falando sobre alimentação, né? Porque além disso, além desse autista, ele tem um outro agravante que é Uma aversão alimentar. Uma aversão alimentar. Ele não gosta da comida, ele tem nojo de comida. E são coisas que depois que tu tem o diagnóstico, tu começa a retroceder e te dá conta de tanta coisa. No início, quando começa com os sólidos ali, ele tinha muita seletividade com as cores, com a textura, ele sempre foi nojento pra tudo. Bicho de pelúcia ele nunca teve, ele não podia tocar. Então, claro, isso tu diz, nem que eu me dei conta. E toda criança gosta de bicho de pelúcia. Mas aí te dizem, na época que eu questionava, né, os especialistas que a gente levava, não, é que ele ficou muito tempo dentro de uma incubadora. Esse tempo que ele estaria explorando o mundo, todas as texturas e tal, ele estava dentro de uma incubadora. Uhum. Então agora já passou essa fase da descoberta e, claro, tudo dá nojo nele. Vai saber que era a... Tem às vezes sentido, né? Tem sentido. Enfim, o importante é que eu, olhando para trás, me dou conta de muita coisa que na época, para mim, passava como, às vezes, até uma excentricidade do meu filho. E não, são coisas super repetitivas, com certas músicas, ou não gostar de certas coisas, ou gostar muito de uma rotina, ou muitas coisas, infinitas coisas que eu paro e agora tudo se encaixa. Eu acho incrível que ela tem uma rotina com ele na alimentação. Porque, igual ela fala, ele não gosta de comer. Ele, dependesse dele, ele ficava sem comer pra sempre. Comer pra ele é uma obrigação. E graças a Deus que a gente conseguiu, com muita luta, botar pra ele essa obrigação e ele aceitar essa obrigação. Porque pelo menos, então, ele se alimenta, porque senão isso seria uma loucura. E assim, ele, por exemplo, eu sinto que se, por exemplo, quando eu chego perto dele, assim, hoje em dia eu evito. Pra não dar, porque eu sei que pelo pouco que a gente vai vendo, lendo, né, sobre o assunto, a única pessoa que, não sendo o pai e a mãe, que consegue chegar a ele e dar aquele abraço é o Regis. Por exemplo, eu vou dar um abraço nele, ele faz assim e vai embora. E quando pede beijo, ele dá a cabeça. Ele dá a cabeça. Que é um lugar, claro, pela essa coisa da sensibilidade, né? Se tu muitas vezes eu beijo ele e ele limpa. Eu digo, tu tá limpando o meu beijo? Porque ele tem essa coisa, claro, dá nojo. Então, o que ele faz? Ele dá a cabeça, que é uma coisa que ele não sente no cabelo. E muitas vezes, quando ele tem a mão suja, alguma coisa que tem nojo, ele faz assim, ele limpa no cabelo. E é uma coisa bem legal, Renata comentou algo aí sobre mim, por não ser nenhum membro da família, mas desde o primeiro momento que eu conheci o Juanzinho, a gente sempre se tratou abraçando, beijando. E outra coisa, ele tem uma curiosidade, porque o Juanzinho, ele não gosta, irrita ele as pessoas falarem alto, né, barulho. E quanto a mim, eu tenho timbre de voz alto, eu falo alto. Ele é super discreto. E ele comigo não se importa. É incrível. Ele não se importa nada comigo. É incrível como eles são, eu falo eles porque eu acho que dentro do espectro do autismo a gente não pode rotular muito porque é tanta diferença que tem, é tanta variedade, mas eu acredito que tem muitos parecidos com o meu filho, que tem essa seletividade, porque, por exemplo, com a Carmen, que é a nossa filha, a irmã dele, ele deixa tudo. A Carmen pode tudo. Coisas que eu faço quando eu vou cantar, quando eu vou dançar, no outro vídeo do canal, que eu tô tentando dançar e ele já me corta.
E a Carmen faz tudo. E ele não se importa. E esses barulhinhos, o barulho pra ele fica tudo muito mais extremo, né? Do que se Eu não fosse. sei, sobre as expectativas que a gente falava, tudo que a gente sonha, né? Pra nossa vida, que às vezes não... Que eu criava essa ilusão com o meu parto, com a minha gravidez. E eu criava outra ilusão, que era comemorar aniversários. Eu sempre fui muito de comemorar tudo. Tudo pra mim era motivo de fazer uma festinha e decorar. Eu sempre tive isso. E claro, eu pensava, os aniversários do meu filho, o primeiro ano vai ser uma loucura. No primeiro ano eu descobri que eu nunca ia poder comemorar o aniversário do meu filho. Porque foi a gente começar a cantar parabéns e essa criança teve um ataque. Ele dizia, e gritava e não, e chorava e não queria. E claro, eu disse alguma coisa que não tá bem. E como é que eu não me dei conta naquela época? Hoje em dia eu me questiono. Porque tu pensa, simplesmente Isso com não um gosta. aninho de idade, o primeiro aninho de idade, ele não suportou. Começaram a cantar parabéns e ele bater a já palma. detestou aquilo. E hoje em dia, o Rama, ele não gosta de nenhum tipo de celebração. Quando tem qualquer coisa, ano novo, qualquer coisa que tu vai fazer, não sei, quando tem jogo de futebol e a gente faz o gol, ele já começa a aceitar mas se tem muita gente reunida, ele já começa, não, para, já fez pra parar. Aniversário a gente não comemora, mas tudo que pelo menos eu sou assim, tudo que eu vejo que ele tem uma barreira, tanto com alimentação, com o parabéns, com música, com qualquer coisa, eu acho que a gente sempre tem que tentar ir além dessa barreira. Vamos tentar abrir um pouquinho. Pode ser que tu não destrua a barreira, mas de uma brechinha, qualquer coisa que tu consiga. Então, a gente vai trabalhando aniversário por aniversário e hoje em dia eu já consigo que ele faça o bolo junto com a gente, que ele decore o bolo, que ele ponha as velinhas. E às vezes a gente consegue que ele assobre a vela. Mas é o que ele sempre diz, sem cantar, hein? Sem cantar. Então... É até curioso, porque nas primeiras vezes, quando eu frequentava a casa da Luciana e do Juan, não tinha nenhum tipo de música, não tinha música. Hoje, às vezes estou na cozinha com o Juan lá, tomando a nossa cerveja e tal, a gente liga a música, ele entra, vê a música tocando, ele não se incomoda com a nossa música. Lógico, a gente não tem uma música alta, mas antes nem o baixinho poderia colocar. Ele não gostava. Hoje, ele aceita. Sim. A gente escutar a nossa Aí ele música fala, lá não e adianta tal. eu tentar falar que eu não quero, que eles vão ouvir, né? E eu não sei se tem relação ou não, mas eu tava pensando muito sobre isso quando tu me propôs da gente fazer essa entrevista. Quando por fim a gente teve o diagnóstico, que foi aqui na Irlanda, foi logo que a gente chegou, que a gente continuou com um monte de especialistas, assim como a gente tinha no Brasil, a gente procurou ter aqui também. E uma delas nos propôs fazer esse teste, e a gente foi, fez o teste, enfim, veio o diagnóstico fechado dentro do espectro do autismo. E aquilo pra mim não foi diferente da primeira vez, é que como se eu estivesse esperando, como se eu precisasse, sabe? Mas aí você já tinha uma certeza, ele tem alguma coisa. Exato. Porque E outra... tu lembra que no início tu falava pra mim assim, eu não sei o que ele tem. Mas ele tem. Ele tem alguma Ele coisa. tem algo, mas não sei o que. Exato. Entendeu? E o meu marido nunca vai me esquecer uma conversa que a gente teve e foi super importante pra mim. Então eu nunca vou me esquecer uma conversa que eu tive com meu marido, que na época do autismo, não autismo e esse nervosismo que eu tava, foi uma das conversas mais importantes que eu já tive e que ele disse assim, Lu, para. Se eles dão um diagnóstico pro Rama, nada vai mudar. Ele vai continuar sendo o nosso Rama, o nosso filho igualzinho. Exato. Ninguém está determinando um final, um bloqueio, uma limitação. Eles estão simplesmente te dando como uma etiqueta, né? Um nome, pronto. Mas não quer dizer que vai mudar alguma coisa. Eu acho, na minha cabeça, inconscientemente, se me dessem um diagnóstico, independente do que, autismo, qualquer outro nome que dessem, tipo, o meu filho está limitado, o meu filho vai poder isso, não vai poder aquilo, sabe? Na minha cabeça é isso. A partir dessa conversa, como que eu me libertei? Eu digo, é isso aí, cara, não tem segredo. É simplesmente um nome para todas essas diferenças que ele tem, mas ele vai continuar tentando superar todas as diferenças que ele puder. E aí eu me libertei porque eu me dei conta que tendo esse diagnóstico, eu também me libertava como mãe, não pensando que eu fiz tudo errado. Sim. Porque a gente chega a pensar que o resultado do que está acontecendo é culpa tua. Tu devia ter feito isso ou não devia ter feito aquilo, e tudo isso me libertou. E essa coisa que eu digo de tentar ir rompendo as barreiras que eu vejo que ele tem, incentivando ele a fazer mais, a ser mais, a conseguir mais,
isso eu acho que eu consegui também desse diagnóstico, porque antes eu sentia vergonha, muitas vezes eu assumo, é feio, mas eu sentia vergonha de quando ele começava a gritar, às vezes porque ele não gostava de algum som, ou porque ele, coisas que hoje em dia eu sei o que ele suporta e não suporta. Né? Porque, claro, todo mundo começa a te olhar e dizer, que mãe, Que né? mal educado. Não precisa nem falar, mas tu olha na ignorância. cara e diz assim, que mal educado. Exatamente. Então, agora não. Meu filho é especial, sim. Sendo autismo, sendo qualquer outro nome que tu queira chamar, ele é uma criança especial e ponto. E eu bato no peito e digo. E que nem sobre a alimentação que a gente estava falando, hoje em dia ele não mastiga. Ele tem 11 anos e ele não mastiga. Então, como a gente falava, tem nojo da comida. O que acontece? O que ele leva como uma obrigação, que ele tem que comer, o que a gente põe ali no prato, ele põe na boca e quer se livrar daquilo, porque ele não gosta, ele não sente prazer, então ele quer se livrar disso, ele engole. Então, foi agora há pouco, eu andava pensando, eu digo, eu preciso fazer alguma coisa porque já está passando do limite e ele precisa mastigar. Então, eu procurei dentro do que eu sei, que ele gosta, que ele não gosta. Ele gosta muito de imagem, de marca, de... Enfim, eu sabia que o McDonald's era um lugar, não sei se posso falar o nome do lugar. Pode. Pode. Eu sabia que o McDonald's era um lugar que ele gosta muito de. Ele gosta de comer sorvete de casquinha, mas ele não come a casquinha, ele come só o sorvete, mas ele gosta de comer na casquinha. É curioso, porque ele gosta do sorvete, mas não gosta da casquinha. Porque a casquinha faz aí crack. Mas, Pode ser. mas se tu dá o sorvete no potinho, ele não quer, ele quer na casquinha. Ele tem um ritual, né? É tudo, pra tudo tem, né? Só que, claro, tem rituais que tu sabe que tu pode quebrar ou tentar, e tem outros que tu sabe que não pode nem tocar. Então, mas tu sempre tem que tentar, né? E esse da mastigação, já faz muito tempo que eu venho tentando, agora, nas últimas semanas, eu pensei, tá na hora de tentar de novo. E claro, ele sempre quis uma recompensa por isso. Quando a gente falava na mastigação, ele dizia, mas eu quero um videogame específico lá que ele quer. E eu dizia, mas então tu tem que mastigar uma batata frita do McDonald's que seja, tu tem que mastigar. E aí a gente dizia, vamos lá. E ele sempre dizia que ia, e aí dizia que não ia, e acabava não indo. E quando eu tentei na última semana, ele me disse que ia. Bom, eu não acreditei. Gente, Eu não acreditei. E eu retenho o vídeo, se ela quiser botar aí. Colocar. E foi uma emoção. Eu inundei o McDonald's porque não é que ele comeu uma batata, mas ele botou na boca, que é uma coisa que ele nunca consentiu botar uma outra comida além das que ele já come na boca. Ele botou, ele tentou mastigar, é muito primitivo ainda a mastigação, porque ele não se dá conta que ele tem que jogar com a língua do lado pro outro, enfim, o que a gente faz normalmente sem pensar. E ele com 11 anos tá tentando fazer isso, e pra mim é o mais importante. E o que ele come em casa, assim, o normal dele? É iogurte, alguma coisinha de colher, tudo muito pastoso. A comida, ele come massa, por exemplo, uma massa penne, né? As especialistas, os terapeutas que a gente ia fazendo diziam, corta em 4 pedaços, depois diminui para 3 pedaços. Pronto, gente, mudamos de localização, porque a gente tava lá na conversa lá dentro, no quentinho, confortável, mas chegou Turma do barulho. Uma turma do barulho, que misericórdia. Misericórdia. Então, seguindo o que eu estava falando da alimentação, com as especialistas recomendando, a gente vai fazendo tudo que vão dizendo, né? Então, uma massinha, penne, por exemplo, em vez de esmagar no garfo, corta em 4 pedacinhos. Depois, umas 2 semanas depois, vai vendo que ele está aceitando melhor, corta em 3. Depois corta só na metade. Ele vai sentir essa massinha muito grande na boca e ele vai querer mastigar. Não, ele não quis mastigar. Então, assim, tudo que a gente foi tentando, ele não queria, ele não fazia. Ele simplesmente botava a comida na boca e engolia. Queria se livrar disso. Mas, enfim, eu tive essa ideia da batata e o que aconteceu foi isso. É um passo. Eu sei que ainda falta muito para ele botar uma coisa na boca, mastigar como qualquer um mastiga, engolir e comer normalmente. Mas só dele ter quebrado essa barreira de botar uma coisa na boca, de tentar mastigar, isso pra mim já é uma vitória. E é incrível, né? Porque, igual o seu filho, o Juanzinho, ele tem aquela coisa com cor, marca. E a gente pensando bem, o McDonald's, além de ter a marca, é uma coisa muito colorida, muito cheia de vida. Eu acho que esses estabelecimentos tinham que investir mais nessas crianças especiais, colocar mais desenhos, mais Mas eu coisas. acredito que seja algo específico do Juanzinho. Porque tem crianças que vai querer... não é verdade? Não sei se estou falando besteira. Mas, por exemplo, tem umas crianças autistas
que pode preferir, por exemplo, uma cor só no verde. Não Tem é. uma que vai querer. Então sempre vai. Sempre vai, varia muito, não tem padrão para isso, tem como. sabe? Mas eu comecei a notar essa predisposição dele com o McDonald's em especial, porque quando a gente ia e a gente comia, a irmã dele principalmente, ele primeiro começou tocando a batata, depois ele começou a cheirar a batata, e até que um dia ele levou até a boca e passou a batata por aqui. Então isso já foi um super passo. Então eu sabia que o próximo seria botar na boca, mas demorou, mas chegou. Então com ele eu sinto que é isso. Tudo E é demora. diferente, porque geralmente a criança, o pequenininho, pega a coisa e pum, vai pra uma boca. A gente fica, cuidado. E ele não põe. nunca botou nada na boca. Ele sempre Olha, sentiu gente. muito a textura de tudo. Ele Textura, chegava numa- cheiro. Exatamente. A textura uma vez não chamou atenção. A gente chegou numa casa e a parede era assim, texturizada, sabe? E ele passava não só a mão, ele passava a boca. Então ele nunca se atreveu a botar uma comida e mastigar na boca, mas a boca ele sempre passou em muitos lugares para sentir a textura, às vezes os mais do lábios. que a mão, sabe? Então os cheiros também. Bom, uma vez a gente foi lá no sul do Brasil, que a gente é de Porto Alegre, aquelas galeterias típicas, né? Que põe tudo na mesa. Põe o galeto, põe a massa, põe a polenta, tudo assim na mesa. E eu olho pro meu filho e ele começa. E eu tenho que sair com ele correndo pro banheiro. E ele vomitou. Simplesmente daquele excesso de cheiro e de comida e de cores e de tanto estímulo. Pra ele foi demais, sabe? Então ali, olhando pra trás é sempre tão fácil a gente se dar conta das coisas. Mas quando a gente tá vivendo, parece que vai tudo por separado, né? Mas quando tu junta, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Então, com a fala também, ele demorou muito tempo pra falar. Ele demorou quanto tempo pra falar mamãe, por exemplo? Ai, por exemplo, mamãe, ele foi falar com 4 anos. Por quê? Porque primeiro ele me chamou de menina. Depois ele me chamou de Luciana. E aos 4 anos ele me chamou de mamãe. E o papai? O papai foi antes. Mas aí tu leva em especialista, tu fala com isso, fala com aquilo. E o que te dizem? Claro, o meu marido é espanhol. Então ele convive com 2 línguas. Bom, agora com 3. Mas olha a diferença. A minha filha, a nossa filha Carmen, chegou aqui, não tinha nenhum aninho. Então ela fala espanhol, português e inglês e nunca teve problema nenhum. Por quê? Porque ela é uma criança padrão. Porém, vocês têm que saber de uma coisa. O pouco que ele fala é rico. Não, hoje ele fala muito Eu bem. sei, mas Meu Deus. o português dele é muito Não, rico. tem que ver ele. Eu fiquei encantada com ele falando inglês. Não é? Aquele dia? Eu tava... Não, e o salto na linguagem dele, totalmente contraditório pra mim. Por isso que eu digo, a gente nunca tem que menosprezar qualquer coisa. Porque eu pensava, agora sim, vamos se mudar pra Irlanda. O inglês agora, já tem espanhol, já tem português com inglês, isso vai ser o fim. Porque ele não falava quase nada quando a gente veio pra cá. E foi aí que na cabecinha dele, eu não sei o que aconteceu, e ele despertou. Tanto que muitas vezes eu acho que ele fala melhor o inglês do que ele fala o espanhol e o português. Por exemplo, o português, ele fala ainda muito em terceira pessoa. Ele não diz eu quero, onde está o meu telefone, onde está o... Não, ele fala o ama, sabe? Ele fala na terceira pessoa muitas coisas e no inglês ele não faz isso. Então, de repente, falando leiga, assim, não sei, mas... Se tiver algum especialista que quiser dar um help pra gente. Mas assim, quando a gente chegou aqui, é como se a cabecinha dele tivesse preparada para aprender uma língua. E antes, ele não estava como que preparado para aprender a falar, nem em português, nem em espanhol. Então é isso, eu acho que sempre tem, na base do amor e da dedicação e lutando para, como eu dizia, ir superando uma barreira atrás da outra. E pode ser que algumas a gente não consiga, mas a gente sempre consegue um passinho mais, sempre. E essa coisa sempre uma vitória. E essa coisa da fala tem muito mérito do meu marido também, porque uma coisa que todo mundo, maioria condena, essa coisa de dormir junto com a criança, né? Ainda mais ele, bom, agora tem 11 anos, mas já faz muito tempo, sempre foi e até hoje é assim. Principalmente no fim de semana, eles dormem juntos. Mas todos os dias, a hora de dormir é com meu marido. E eu não sei, porque às vezes entre o pai e a mãe tem uma diferença. Eu acho que ele se sente mais livre, eu não sei o que é. Mas ele começou a desenvolver uma conversa, que vocês sabem que crianças especiais, tipo o meu filho,
não tem essa conversa, é difícil. Por exemplo, eu pergunto pra ele, como foi teu dia? Como foi na escola? E ele, às vezes, ou não entende o que eu quero dizer, ou não sabe me responder. É complicado desenvolver uma conversa. Mas nessas noites, nesse momento, hora de dormir com meu marido, ele começou a desenvolver uma maneira de se comunicar e começou a ampliar esse vocabulário dele, esse entendimento de perguntas e de respostas impressionante. E tem uma curiosidade, porque o Juan é professor. Mas ela também é. Sim. Mas ela é professora, porém De criança. afastada Sim, sim. de criança. Ela não tem aquele negócio do ensinamento de como se Ele é professor de línguas, é de diferente, línguas. É diferente. Entendeu? Então, assim, o Juan deve ter usado também uma técnica com ele também, para ajudá-lo a se soltar na outra. Eu não Eu sei. acho que é a liberdade, Ou é uma simplesmente- afinidade. Por E exemplo, com o afinidade. pai- Com o pai normalmente é mais assim, eu acho que tu sente mais essa liberdade com o pai do que com a mãe. Normalmente a mãe é mais que põe ordem na casa, que tu tem que comer, que tu tem que dormir, que tu tem que escovar o dente. Mas essa liberdade que o Juanzinho tem com o Juan é o que o Lorenzo tem comigo. E a Manuela A tem Manuela comigo. tem com É. ela. Então, É, vai não ter é, assunto com ele. não é regra, o pai é isso, a mãe é isso, mas eu acho que sempre tem um lado que tu te Puxa sente mais. mais à vontade É. e o outro que tu te sente mais assim, doutrinado. Então eu não sei, eu sei que eu acredito sempre nisso, independente de quando, com quem vai acontecer. Se tu faz as coisas com todo o teu coração e te dedica para aquilo, uma hora vai vir o resultado. Uma hora vai vir. Como essa mastigação, meu marido me dizia, o que tu não consiga com ele, ninguém mais consegue. Porque ele dizia, desde o início tu sabia que ia ser como uma batata. Vamos ver se a gente consegue agora, vai. Mas eu não vou comer todas as horas. Vamos ver. Não quero. Eu quero ir pra casa. Isso. Aí, bem. Aí, gordo, aí. Isso, amor, isso. Muito bem, continua. Não, agora pra dentro. Engole. Quer uma aguinha? É isso aí, cara. Vamos lá. Tu tá no caminho certo. Vamos lá. Claro que tu conhece teu filho, tu vai observando e tu te dá conta do que pode se encaixar numa situação ou noutra. E qualquer coisinha que eu veja que ele se interessa, eu vou lá. Uma vez ele gostava de elevador, ele nunca foi de brincar. A primeira criança que ele brincou foi com a irmã dele. Agora, na época de pandemia, de brincar de faz de conta, foi a primeira vez. Eles criaram como se a nossa casa fosse um hotel, começaram a colar um monte de coisa nas paredes e inventaram que uma porta lá era o elevador. Eu não pensei duas vezes. Eu comprei papel, esses alumínio, comprei um monte de botão, um monte de barulho e construí um elevador, sabe? Muito precário, mas construí um Ela elevador. ainda tá lá? Não, mas eu vou procurar. Eu tenho foto e imagem desse elevador. Esse elevador vai aparecer aí. Deixa comigo. Interessante. Então, qualquer coisa. Sabe o que mais me encantou? Um dia que eu fui na tua casa, que tu me mostrou dentro do quarto dele, que era onde ele, na hora de comer, tem um ritual, entendeu? Não é assim, vai almoçar, vem comer. Não é assim, entendeu? Não é assim. Na hora, tenho lá um botãozinho que aperta como se tivesse um deliver dentro do McDonald's. Então, o McDonald's tem um deliver lá, ele aperta o botãozinho. Sim, e até hoje, claro que tem coisas que eu crio pra ajudar em algumas coisas, mas depois ele começa a criar muita coisa em cima e quando vê a comida leva 3 horas pra chegar na mesa. Então, Mas é uma coisa tu que tem que começar a tirar às vezes também, né? E até pra ele aprender a ser mais flexível. Então eu acho importante. O que é? Mas ele ainda tá nesse esquema? Ainda, mas é assim agora. Eu comprei esse botãozinho de SOS, socorro, do AliExpress. Então eu ligo no quarto dele uma tomadinha, que é onde faz a campainha. E lá na cozinha eu faço o blim blom esse, né? A campainha. Então quando eu toco, ele sabe que tá na hora de comer e que ele tem que vir pra cozinha. Olha, gente. Aí ele chega lá e a gente tem um walkie-talkie, cada um pega um. E eu digo, bem-vindos ao McDonald's, que deseja? E aí ele diz um Big Mac. Quando é massinha branca, que ele chama, que é a massinha essa, como é que é, carbonara,
ele diz que é Big Mac. Quando é um outro tipo de massa, por exemplo, o pesto é Mac Junior, ele tem uma relação para Ele cada tem um. nome. Ô, Luciano, hoje com 11 Tem que anos, gravar. hoje com 11 anos, vocês estão nessa batalha para ele começar a pegar coisas sólidas, mastigar, comer. Mas o que hoje ele come ou toma sem nenhum problema? Qual a alimentação dele? Que ele tem como obrigação, né? O que ele tem? É. Ele pega sem problema e vai faz. Se tu for analisar o que eu vou te dizer, tu vai dizer, horrível. Qualquer nutricionista, qualquer especialista vai dizer, que horror. Mas é o que você consegue. Mas é o que eu consigo. É o que eu consegui até aqui e eu vejo como uma vitória. Ele come 2 iogurtes de manhã quando ele acorda no café da manhã. Sempre tento buscar a opção mais saudável dentro do que ele aceita. Por exemplo, o Actimel, que é um iogurte mais saudável, que tem mais vitaminas e tal, não sei o que. Enfim, 2 iogurtes ele toma de manhã e vai para a escola. Na escola ele não aceita levar nenhum tipo de lanche, ele não aceita nada de lanche que tem na escola, nada, absolutamente nada. E já tentamos de tudo. Então, o único chocolate que ele gosta... Ai, desculpa. O único chocolate que ele gosta é o Kinder barrinha esse, que também é o que eu consegui que ele comece e desse uma mordida, porque antes ele quebrava com a mão e jogava pra dentro da boca. Mas hoje você não está tendo mais o Kinder. Não, o ovo não tem mais, mas a barrinha tem. Então, a barrinha de Kinder, ele leva 2 barrinhas de lanche pra escola. É o que ele passa durante a escola, é esse aí. Então, quando ele chega em casa, é a hora do almoço e ele come ou massa, tu pode botar o molho que tu quiser na massa. Eu já comecei a botar até omelete picadinho no meio da massa e ele come. Sempre engolindo, né? Direto, mas come. E um copo de suco de laranja natural. Esse é o almoço dele. E aquele processo que você, eu acho que eu falo assim que ela é mãe, eu sempre falo isso pra todo mundo, que ele demora a comer, então ele põe um pratinho, coloca o pratinho. Então, gente, mudando de lugar de novo. Nunca fiz uma entrevista que eu mudei tanto de lugar quanto essa. O que aconteceu é o seguinte, vocês viram um barulho? Um barulho que tava tendo de prato? A mulher resolveu autodestruir os pratos. atrás da gente. Então, né? Primeiro foi os musoleques, depois a mulher. Mas beleza. E também agora... Tá chovendo. Tá chovendo, então não deu pra ir pra praia. Porque a nossa plano era ir pra praia, dar uma voltinha, mas não deu. Tá? Porque bem-vindos à Irlanda. Não adianta. Então vamos lá no nosso assunto. Bom, Tava falando antes ele comia com a mãozinha embaixo do prato. Quando ele sentia que esfriava o prato, né? A comida deve estar fria também, então ele pedia para eu esquentar. Então, durante uma refeição, eu podia estar esquentando 3 ou 4 vezes a comida. E isso era uma loucura, porque eu sempre penso também em facilitar a vida dele e a minha também, sendo egoísta, fora de casa. Porque cada vez que tu viaja ou que tu vai na casa de amigos ou qualquer coisa, por mais que ele não aceite comer na rua ou na casa de outra pessoa, ainda é muito difícil para ele. Mas quanto mais coisa a gente tem para solucionar, como isso de ficar esquentando, é mais difícil ainda. Imagina. E ele demora a comer rapidamente. A comida esfria e só pode esquentar esquentava no grau que era permitido, entendeu? Não podia ser nem muito, nem pouco. Então, claro, eu disse, eu preciso tirar isso. E é como tudo, né? A gente vai regulando, não só com a comida, com tudo. Mas nesse caso específico, então, o que eu disse pra ele, meu filho, tu tem que comer rápido, senão vai esfriar. E se esfriar, tu vai comer frio. E claro, não foi assim perfeito, ele já saiu comendo. Isso me custou 1 mês de choro, de grito e tal. Mas por fim eu consegui. Então eu me dei conta disso também. Às vezes, para evitar qualquer confronto, eu sou uma pessoa muito pacífica. E qualquer confronto com ele... Mas tu é paciente pra caramba. Mas eu evitava isso e fazia tudo que ele me pedia. E eu comecei a criar, eu acho, ou permitir que ele criasse muitas manias. Isso não tá legal. Então eu comecei a tudo que eu vejo que eu posso tirar, eu comecei a tirar. Como isso do esquentar, me custou 1 mês de incomodação com ele, mas consegui tirar. E agora o importante é que ele come mais rápido também. Não que seja bom comer rápido, não é que ele come rápido. É que antes ele comia, tu te lembra? Não, muito ele devagar. Ele tava 2, 3 horas de boa no prato. Com aquele prato na frente. Então o básico dele que ele come sem nenhum problema. Isso, aí é isso, né? Uma massinha, por exemplo, no almoço, sempre variando os molhos, mas variando
os formatos da massa, porque como eu disse para vocês, como eu noto que ele tem essa mania de padronizar as coisas, depois não querer sair daquilo, então é importante variar muito, que seja dentro da massa, mas um dia Ser penne, criativa. um dia espaguete, um dia vai mudando o formato da massa, vai mudando o molho. E o tempero também. E aí depois... E o tempero é neutro, né? Não, pior é que não, tipo, tanto faz. Porque como ele não saboreia a comida, ele não mastiga, O mesmo você tem com iogurtes, não interessa o sabor. não interessa. Porque, por Então. exemplo, quando a gente vai de férias pra casa da família do meu marido, na Espanha, lá no supermercado que a gente sempre vai, não tem o actimel de morango, que é o que ele toma aqui, tem o actimel neutro, esse. não sei como chama. É o natural. É, o natural, é. E ele aceita. Então, tudo bem, sabe? Eu consigo muitas vezes que ele quebre essas barreiras que ele tem de só isso, só aquilo. E tô sempre tentando também. É, uma curiosidade, já que você tocou nesse assunto, é por ele não ter o sabor, não ter essa distinção de sabor. Você acha que isso é uma outra parte do autismo também que ele tem? Ele não tem sabor de nada? Não, ele sente o sabor. Mas o que eu digo é que, pode ver, quando tu Ele não quando tu dá tá mastigando valor. muito rápido, né? Tu enfia na boca e mal mastiga e engole, tu não tá saboreando aquilo, tu mal sente. Tu sabe se é mais salgado, mais doce, mas não... Pra ele, então, é muito rápido essa Muito rápido. sensação, sabe? Uhum. Mas eu consigo perceber que tem alguns sabores que chamam mais a atenção dele, que ele gosta. Mas outra coisa que às vezes que ele pega mania, pegou já e agora soltou, mas às vezes ele se lembra e faz de novo. Enquanto ele tá comendo, ele põe a mostarda, o ketchup e a maionese na frente dele. Antes dele dar uma colherada, ele dá uma cheirada em cada um deles e come. Gente, que Olha, Então, sabe, são coisas que tu diz assim, não, há esperança de um dia ele curtir isso. Eu tenho esperança que um dia ele vai comer com prazer, porque ele sente prazer em sentir o cheiro, coisa que ele não sentia antes. mas é incrível. antes Mas eu acho que é uma coisa que você realmente pode alimentar essa esperança. Porque nós que estamos mais distantes, a gente consegue ver uma evolução gigantesca nele. Eu me lembro perfeitamente quando eu conheci, quando eu fui à tua casa pela primeira vez, quando vocês foram à minha casa pela primeira vez e como que ele é hoje. Gente, eu vou contar pra vocês como a gente se conheceu, a turma. Só um minutinho antes de você contar. Ele, quando chegava na nossa casa, ele tinha pavor do gato, pavor do cachorro, pavor de tudo. Acabou. Hoje ele Ele vai com a chega- cara do Valdomirinho. Não, ele Ele vive gosta pedindo dos pra ver, gatos. Cadê o Valdomirinho? Cadê? É. Ele diz, Coita- Nem é meu, gente. miau, diz miau, né? Diz Enquanto miau. o Valdomiro não diz miau, ele não sossega. Então, a gente se conhecemos no Dunes. no Supermercado. Supermercado. Entendeu? Lá aqui no supermercado, fazendo comprinha. O Reginaldo falando num tom baixíssimo que ele fala, tipo no volume 10, em qualquer lugar. O Juanzinho viu, escutou, né? Disse, E tá aí- falando português? Tá falando português? E aí pronto. E aí pronto. E desde Quantos então, anos faz? 4? Vamos para 4, 5 anos. É. Nós nos conhecemos, foi O graças a Lolo ele. tinha um aninho. Então Foi 5 o anos. presente da Irlanda aqui pra nós. Pra nós também. Bom, e aí o que eu tava dizendo, então ele come isso no almoço, depois no lanche da tarde, que seria, eu dou o Pediasure Shake, que ele começou a tomar no Brasil já, é um leite, um shake, uma vitamina, que tem ali sais minerais, tudo que pra uma criança que não come bem. Então ele toma um copinho desses de tarde. De noite vem a janta. É um prato de comida, não a massa do almoço. Então é sempre como a gente chama lá no Brasil, pelo menos lá no sul, estofado, não, como é que é? Ensopado, ou de carne, ou de peixe, ou de frango, eu não sei como se chama isso, misturado com batata, com legumes, eu acho que é ensopado, ensopado, né? ensopado. Então não é uma sopa, mas é um pouco mais pastoso assim, mas tem ali de tudo. Verdura, Nossa, então quer carne. dizer que ele Você tá vai. comendo bem. Então ele É come rico. bem, porque ele come o peixe, ele A come porção não é uma porção. Não, mas entende? Não, E o pra quem não importante. comia nada, né? Nada. Não. Então, assim, graças ao meu marido, né? Porque eu e a cozinha, nós não temos uma boa relação. Quem cozinha lá em casa, vocês sabem, é o espanhol. E muito bem. Então, graças a ele, na hora da refeição, ele tem uma refeição muito equilibrada, uma porção pequena, mas eu acho super importante. Pelo menos ali no almoço e na janta, ele tem essa refeição saudável, toma seu suquinho de laranja, que esse mérito é da minha mãe, porque desde muito pequenininho, ele tinha uma mamadeira que era assim, parecia de boneca. E a minha mãe dizia, dá minha filha, dá o suquinho. Eu dizia, mãe, ele não quer, porque ele tomava nada, assim, uma gota e fazia, e não queria, devolvia.
Minha filha segue tentando. E no segue tentando, de uma gotinha, hoje em dia ele toma um copão de suco depois de cada refeição e adora. Então, eu acho... E é maravilhoso, né? Um suquinho de laranja. Natural, né? Na hora eu espremo ali a laranjinha, tá. E depois, antes de dormir, outro copo de Pediasure Shake. Que o Pediasure, de acordo com a idade, tu pode dar uma vez ou duas por dia. Ele já até tá passando da idade do Pediasure, que seria até 10 anos, ele tá com 11. Mas como eu não achei nada similar, eu continuo dando o Pediasure. E agora com a esperança que ele mastigue, depois da batata frita a gente vai pra uma banana, pra um pão, quem sabe um dia, né? A gente tá... Uma alimentação toda completa. Conforme ele vai se desenvolvendo, a gente vai trazendo aqui pro canal. Gente, quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu vou estar Luciana, muito feliz. Qual dica você daria para essa mãe que está assistindo? Eu acho isso muito importante, porque era isso que eu queria escutar, né? Quando eu procurei na época, alguém que me dissesse, já digo a dica, tá? Mas na época do medo, da insegurança, de tudo isso, eu procurei muito vídeo. E tu encontra muito especialista te falando, desde fora. Eu queria ver alguém desde dentro me falar alguma coisa. Então, o que eu digo desde dentro é que não tem problema nenhum. Não tem problema. O teu filho tem uma limitação? Tem. Mas tu pode, junto com ele, e aos pouquinhos, com muito amor e de dedicação, ir vencendo cada limite. Eles vão no ritmo deles, claro, mas eles vão conseguindo. E isso eu aprendi a respeitar muito no meu filho, como a alimentação. Chegou num ponto de desespero meu, com a terapia, a fono da alimentação aqui na Irlanda, que ela disse pra mim, Lu, eu acho que a gente tem que parar. E eu, como? Porque tá chegando num ponto que ele se nega a tudo, e ele tava se negando mesmo. Então era chegar com qualquer exercício, né? Sempre com alguma textura, com alguma comida, com alguma coisa, e ele já gritava e saía correndo pela casa. E ele começou a se negar a comer coisas que ele já estava acostumado a comer. E ela disse, nós vamos começar a fazer com que ele retroceda. Então vamos dar um tempo para ele. Deixa ele viver, deixa ele ser ele, e depois a gente volta. Então, às vezes, tu retroceder ou tu parar, não é um sinal de fraqueza, nem que deu tudo errado. Tem que dar um tempo, às vezes, pra pensar também. Exatamente. Deixa ele chegar no tempo dele, como graças a Deus agora chegou. E ele com 11 anos, mas ele tá aprendendo a mastigar. Então vai chegar. E a gente sempre tem que acreditar. Às vezes é difícil? Muitas vezes é difícil. Quantas vezes eu já me matei chorando, já achei que o mundo ia acabar. Mas não acaba. Porque a gente sempre encontra a motivação neles, porque eles te surpreendem sempre. E muitas vezes meu marido diz, Lu, às vezes eu penso, se eu pudesse trocar, sabe? Essa coisa muito sonhadora. Eu não trocaria por nada no mundo o jeito que o Juama é. Ele é a criança mais pura que tu pode encontrar, sabe? É uma criança que nunca vai te mentir. Eles têm muito isso. Eu acho que tá dentro do... Isso tá muito, eu acho, dentro do padrão dessa criança especial, essa pureza, essa sinceridade, esse amor. O Juan às vezes vê que ele é sincero demais, gente. E às vezes ele chega pra você e fala assim, que horas que você vai embora? Você não vai embora mais, não? Às vezes, quando tu não tá muito feliz ou tá com uma cara meio... Ele te olha e diz, dá um sorriso, dá um sorriso. Ele quer te ver feliz, sabe? Então tu começa a entender muito o teu filho e tu começa a ter orgulho do teu filho. De cada passo que ele dá. Então é isso, não tem uma dica em específico, mas simplesmente isso. Você falando sobre essa qualidade linda que ele tem, há pouco tempo ele sobressaiu com outra. Eu gostaria que você contasse como vocês descobriram isso, como foi isso? Com a questão de, assim, a inteligência. Ele começou a se interessar e faz muito bem feito com questões de localidades, de mapas, sabe tudo dos países, com questão de eletrônicos, GPS, essas coisas. Isso foi assim, do nada, como isso começou? Como vocês descobriram que tinha esse dom de... Isso eu acho também, que é muito específico deles, né? Do autismo. Quando eles se interessam por uma coisa, mas eles vão reto e fundo, assim, sabe? E se aprofundam muito no assunto. Primeiro foi isso dos países e capitais, que era uma coisa absurda, porque países que eu nem sonhava que existia, ele sabia a capital. Ilhas Cook, sei lá, uma coisa assim que tu diz como?
E a gente dizia, ele sabia. Ele sabe a capital do mundo inteiro. E como, sabe? É. Isso ele sempre teve essa loucura pela internet, pelos eletrônicos, por tudo. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho, pelo computador. Eu acho que por esse desespero também de poder ter essa independência de mexer sozinho no computador. Então, é super contraditório, uma criança não sabe mastigar, não sabe te contar como foi o dia na escola, mas... Então, é super contraditório uma criança que não mastiga, que está aprendendo agora a mastigar, Que já mexe com o computador e aprende a ler e escrever só. Exatamente. Então, é super contraditório. Ele escreve nas 3 línguas. Ele lê e escreve nas 3 línguas. Então, teve isso dos países e capitais. Aí agora, a última é do GPS, né? A gente não pode ir em lugar nenhum sem o tal de GPS. Só que ele já sabe de cor. Dobra à direita em tal rua, ele sabe o nome de todas as ruas. Eu mal sei o nome da rua principal de Sligo. Então, assim, ó, ele sabe, por exemplo, se alguma coisa acontece, ele precisa chegar até a casa dele, ele sabe dizer pra pessoa como chegar na casa dele. Isso é fantástico, sabe? Então, ele quando dá por uma coisa, ele vai fundo nisso. Mas você sabia que uma coisa assim interessante, eu vou falar assim, porque eu tenho déficit de atenção, né? Eu tenho. E eu vi uma entrevista um tempo atrás com eu vou até colocar o nome dela aí depois na descrição, que eu adoro ela. E ela comenta, por exemplo, eu perco meu foco muito fácil, entendeu? Isso é meu, eu perco. Mas igual ela falando sobre quando a pessoa tem a déficit de atenção, e o TDAH, né, que fala, Sim. ele gosta de algo. Ali ele não é que ele concentra tanto naquilo ali que fica horas fazendo aquilo. Eu, por exemplo, se eu gosto de jogar videogame, por exemplo, e eu gosto daquilo, eu fico ali 4, 5 horas, mas concentrado com entender todas as coisas. Agora, se você me mandar fazer algo que eu não tô muito afim, não tem concentração. Eu acredito que o autismo também, porque ele se interessou pela bandeira, pelas cores, pela posição, que é as coisas, tudo ali. Então ele pegou tanto carinho por aquilo que ele decora e ele vai querer, vai aprender, vai querer, vai ser o melhor, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa. Igual uma vez eu vi também uma entrevista também com uma terapeuta falando sobre as pessoas que têm Alzheimer, que não conseguem esquecer quando, por exemplo, ela está num estágio hiper avançado da doença, mas o que ela mais amou fazer a vida dela inteira, ela não consegue esquecer, aquilo não apaga, entendeu? Então, eu acredito assim, o que é coisa de amor, de carinho, assim, que ele quer. Ele gosta de computador, ele gosta de tecnologia, isso aí nada tira dele. Eu montei no quartinho dele, como eu digo pra vocês, eu vejo que ele gosta, eu vou botando. Então, eu vou mandar um vídeo pra ti, se tu quiser botar aí. O quartinho dele é um laboratório. Tem a TV, tem o computador, tem o videogame, tem os Playmobil, os Lego, tudo que ele gosta. Então, um dia eu entro lá e ele tá com tudo ligado ao mesmo tempo e ainda com o tablet gravando. Eu digo, o que ele tá fazendo? E ele começou a se interessar muito por desenho e me pediu um quadro branco. Claro, no outro dia eu já botei, eu mimo, eu confesso, mas eu acho que é sempre porque eu vejo uma oportunidade dele evoluir. Sim, sim. Então, um quadrinho desses brancos, que tipo de professor, né? Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo tipo uma história, um filme. Ele desenhava, ele pegava o áudio ia gravando o áudio daqui, a imagem dali, ele ia fazendo tipo um filminho. Gente, isso é maravilhoso, sabe? Então, eu chego a ficar às vezes escondida, porque isso te traz uma motivação, uma alegria. Tu vê o quanto teu filho tá evoluindo. Então... E ele conseguiu, né? Ele pegou o que ele gosta, né? Assim, ele gosta da tecnologia. E ele consegue desenhar. E eu gosto da tecnologia. Nossa, também. E as expressões que ele faz nos bonecos, isso eu vou te mandar também uma fotinha que seja que eu sempre tô registrando tudo que eu vejo. É que como é que uma criança pode perceber o que eu te digo, dá um sorriso quando ele vê que eu tô triste. Ele percebe muito isso nas pessoas e ele consegue botar isso no desenho. Então, às vezes, tu vê que o boneco tá triste, tá feliz, tá irritado, é perfeito. Então, eu acho que é isso, quando tu fala da dica, tu não tem que parar de comparar teu filho com esse, com aquele outro. Uhum. Eu fazia muito isso. E o que vai acontecer? Tu vai te frustrar sempre. Sempre. Porque tu não tem, quando tem um filho especial, tu não tem que comparar ele com nada. Com ninguém. Tu tem que comparar ele com ele mesmo. O que ele era há um ano atrás. O que ele fazia. Olha o quanto ele tá evoluindo. Então é isso. Tu olha pro teu filho, só pro teu filho e valoriza tudo que ele tá evoluindo. E isso te motiva todos os dias.
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo. Foi muito bom, foi bem esclarecedor. Acredito que a gente vai ajudar muitas mães Se que Deus quiser. devem estar passando por uma situação similar, né? E Então, que querem acredito escutar o depoimento de uma mãe. É. E não... De dentro, né? que vive, né, essa situação. Então, assim, acho que é tá sendo um conteúdo muito útil esse. E qualquer Tá. coisa mais que vocês precisarem saber, deixa aí nos comentários e a gente faz um outro vídeo. A Faz gente outro vai. vídeo, ela faz Tudo sempre que eu puder comentário, ajudar. Tudo que eu puder ajudar, tô aqui. tá bom? É isso aí. Nós deixamos aqui nosso carinho por essa família maravilhosa. Obrigada. Você como mãe, o Juan como pai, Obrigada. vocês são E a maravilhosos. vovó lá do Brasil, Dona Célia. Um beijo, Dona Célia. Que saudade da senhora. Ela eu posso chamar de senhora, Claro, né? pelo amor Ela de Deus. gosta. Ah, é uma saudade São dela. avós São maravilhosos. pessoas maravilhosas. É. O seu Luciano também, tá? Um beijo. Tá? E a gente tá aqui, ó, morrendo de saudade de vocês, né, amiga? E Isso. logo, logo vão estar de volta aqui, né? E mais uma vez, todo o nosso carinho a esses pais maravilhosos que vocês são. Obrigada a vocês. Obrigada. Tá? Tá bom? Beijo, Beijo. até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Vem ver o vídeo, curte e se inscreva no canal. Obrigado por gamer.